Boa tarde, primeiro ano. Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de física. Hoje, pessoal, eu separei essa aula em duas partes. Essa será a nossa primeira parte, tá? Então eu tentarei ser o mais breve possível por causa desses dois conteúdos que nós veremos hoje, tá? Na aula de hoje, nós continuaremos os nossos estudos sobre energia. Nós vimos o que é energia cinética, energia potencial gravitacional e elástica na última aula, não foi? Então, na aula de hoje, nós iremos relacionar esses tipos de energia com o que aprendemos de trabalho no bimestre passado. Beleza, pessoal? Então, bora lá. O conteúdo referente a esta aula se encontra na página 15 do livro didático, beleza? Então, bora começar. Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ela exemplifica tudo que nós sabemos sobre energia. Nós vimos também que pessoal? Que o conceito de trabalho de uma força está diretamente relacionado à aplicação de uma força, que por sua vez pode transformar um tipo de energia em outro ou transferir energia entre corpos em um sistema. O que isso quer dizer, pessoal? Nós estamos tentando juntar os conceitos de trabalho com os conceitos de energia. Nós vimos que o conceito do trabalho de uma força ele está ligado à aplicação de uma força. E quando nós aplicamos uma força, nós podemos transformar um tipo de energia em outro, ou transferir energia entre diferentes corpos de um sistema. O que isso quer dizer? Eu vou voltar na nossa primeira aulinha e vou colocar alguns postulados que nós sabemos sobre energia. O primeiro é que a energia ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Nós vimos isso, por exemplo, quando nós vamos estudar colisões mais para frente, e vocês vão entender muito bem como que pode ter a transferência de energia. Nós vimos também que a energia ela pode ser transformada de um tipo em outro. Nós utilizamos o exemplo da hidrelétrica, né, como que nós podemos ver, né, a transformação de energia mecânica das quedas d'água em energia elétrica para chegar nas nossas casas, nos hospitais, nas escolas. Nós podemos ver que a energia ela não pode ser destruída. Olha aqui, ó, aqui nós podemos dar um paralelo com a frasezinha do Lavoisier. Na natureza nada se cria e nada se perde, ou seja, a energia ela sempre será transformada. E aqui nós podemos ver que a energia pode ser armazenada. Um corpo ele pode ter uma energia armazenada. Quando nós estudamos energia potencial, nós vimos que é a energia referente ao quanto um corpo tem a capacidade de transformar, de adquirir movimento. Então, a energia pode estar armazenada dentro do corpo. Nós podemos ver também que a energia está relacionada à capacidade de se produzir movimento. Daí isso volta nos conceitos de energia potencial. Então, pessoal, esses conceitos eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês, que vocês leiam e releiam, porque praticamente todo o nosso livro está baseado nesses 5 postulados. Beleza, pessoal? Aqui no livro de vocês, pessoal, tem uma foto bastante interessante. Nós podemos ver a foto de uma barragem de uma hidrelétrica. Na última videoaula, eu coloquei um videozinho mostrando como que ocorre todo o processo da transformação de energia mecânica devido às quedas d'água em energia elétrica. E aqui o livro de vocês ele está abordando tudo o que eu falei na última aula agora. Por exemplo, aqui, pessoal, a água acumulada na barragem de uma hidrelétrica tem energia armazenada que pode ser transferida ou transformada. Isso ocorre mediante a realização do trabalho por parte de uma força. Qual força que atua sobre as quedas d'água? É a força gravitacional. Ou seja, pessoal, aqui nós podemos ver que a energia que é transformada ocorre mediante a realização de trabalho realizado pela força gravitacional. No livro de vocês também tem uma pequena esquematização de como que ocorre o processo da transformação de energia mecânica das quedas d'água em energia elétrica. Olha, o que nós já vimos? Nós vimos que o trabalho realizado pela força gravitacional transforma parte da energia potencial gravitacional acumulada em energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento. No momento que as comportas estão abertas, ou seja, nós estamos vendo aqui do lado, aqui na fotinha, nós temos, olha, a comporta e a porta de controle. No momento que a comporta é aberta, o trabalho que é realizado pela força gravitacional transforma parte dessa energia em energia cinética, ou seja, as águas elas ganham velocidade e começa a ter essas quedas d'água. Essa água é conduzida pelos dutos até chegar às turbinas
que utilizam energia cinética para movimentar os geradores e produzir energia elétrica. A eletricidade é transmitida pelas linhas de energia até chegar às residências. Entenderam, pessoal? A energia armazenada na represa é transformada em energia de movimento pela realização do trabalho da força-peso. Nós estamos vendo teoremas de trabalho e energia de um modo bastante intuitivo. Vamos tentar utilizar alguns exemplos? Vamos ver esse exemplo que está na página 15 do livro de vocês. Olha aqui, pessoal, o que nós temos? Considere que temos um corpo de massa m que se move horizontalmente sob a ação de uma força Fr. Após a força ser aplicada sobre ele, um trabalho é realizado sobre ele. Ele adquire velocidade, não é verdade, pessoal? Ou seja, esse corpo ele se deslocará de um ponto A até um ponto B. E nós chamaremos esse deslocamento de ΔS. Após essa força ser aplicada, o corpo ele mudará de posição, não é verdade? Só que o que acontece também, ele adquirirá uma velocidade diferente após ele chegar no ponto B. Então vamos tentar relacionar o que nós vimos com as leis de Newton. A dinâmica do movimento pode ser descrita pela segunda lei de Newton. E como que nós podemos relacionar? A segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que agora nós vamos voltar lá no nosso primeiro bimestre. Qual que é a definição de aceleração? Nós sabemos que a aceleração, ela é o que, pessoal? Ela é a variação de velocidade por um certo tempo. Então nós podemos reescrever a expressão, a segunda lei de Newton, como força resultante igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. O que nos oferece que a força resultante vezes ΔT, olha aqui, eu passei simplesmente o ΔT que estava dividindo, multiplicando pela força, é igual a massa vezes a diferença de velocidades. Vamos tentar abrir um pouquinho mais essa equação. O que nós podemos observar que como a força resultante é constante, a aceleração também será. Assim, a velocidade média do corpo ao longo do trajeto, ela pode ser expressa como, pessoal? Nós podemos expressá-la como a soma das duas velocidades dividido por 2. Nós estamos calculando simplesmente uma médiazinha das velocidades. Nós podemos ver também que isso é igual a ΔS sobre ΔT, que é a definição de velocidade. Agora, se nós quisermos isolar o ΔT, nós temos a seguinte expressão, que ΔT é igual a 2 vezes ΔS dividido por VA mais VB. E nós chamaremos essa equação de equação 2. Nós vimos que temos duas equações agora. A equação 1, que é a força resultante vezes ΔT, igual a massa vezes VB menos VA. E a equação 2, que é 2ΔS, ΔT é igual a 2ΔS dividido por VA mais VB. Se você notar, as duas equações têm um termo em comum, que é o ΔT. Não é verdade? Substituindo o intervalo de tempo ΔT de 2 em 1, ou seja, nós vamos pegar o ΔT de 2, que é a definição de ΔT igual a 2ΔS dividido por VA mais VB, e substituir na equação 1. Nós vamos ter a seguinte substituição. FR é igual a FR vezes 2 vezes ΔS dividido por VA mais VB, é igual a M vezes VB menos VA. E agora, o que nós podemos observar? Que a força resultante vezes ΔS é igual a massa dividido por 2 vezes VA mais VB vezes VB menos VA. Olha essa primeira expressão do lado esquerdo dessa última igualdade. Força vezes ΔS. Isso não lembra nós alguma coisa? Nós podemos ver que o lado esquerdo da igualdade é o trabalho da força resultante, que atua sobre o corpo. Força resultante vezes deslocamento é trabalho. Desenvolvendo o lado direito, nós temos que o quê? Nós temos, olha, um produto de VA mais VB vezes VB menos VA. Utilizando o que você já sabe sobre produtos notáveis, como que fica essa multiplicação entre parênteses? Nós podemos simplesmente colocar VB ao quadrado menos VA. Não é verdade, pessoal? Esse é o produto notável, né, da diferença entre quadrados. Então, nós podemos dizer que o trabalho é igual a massa sobre 2 vezes VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Ou seja, o trabalho ele é igual a massa vezes VB ao quadrado dividido por 2 menos a massa vezes VA ao quadrado dividido por 2. Esse termo, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, não lembra vocês alguma coisa?
O lado direito da igualdade corresponde à variação da energia cinética no percurso de A para B. Nós podemos ver, pessoal, nós sabemos que a energia cinética ela é dada como? Ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Não é verdade? Então, nós podemos falar que ao lado direito da igualdade corresponde à variação de energia cinética. Essa relação entre o trabalho realizado pela força resultante sobre um corpo e a energia cinética é denominada de teorema trabalho da energia cinética. Em outras palavras, o trabalho total realizado em um corpo é igual à variação da energia cinética. Por exemplo, nós vimos que o trabalho total é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Nós vimos que esses termos são iguais à energia cinética, quer dizer que o trabalho total realizado por corpo é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, nós podemos expressar toda a variação com delta. O trabalho total é igual a delta EC, que é a variação de energia cinética. Olhando o exemplozinho que nós fizemos, nós vemos que nós temos um corpo de massa M que tinha velocidade inicial VA, e após ser aplicada uma força, um trabalho foi realizado sobre o corpo, e ele adquiriu velocidade VB. Então nós podemos falar que o trabalho total realizado ele é igual à diferença das energias cinéticas após a aplicação da força e antes da aplicação da força. Ou seja, o trabalho é igual à variação de energia cinética que ocorre num corpo. Tranquilos, pessoal? Nós vimos a realização de trabalho realizado de um corpo após ele adquirir movimento, mas nós sabemos que existe outro tipo de energia além da energia cinética. Tem a energia potencial. E nós sabemos que a energia potencial ela pode ser tanto energia potencial gravitacional quanto energia potencial elástica. Vamos tentar fazer uma análise semelhante ao que nós fizemos com a energia cinética? Vamos lá, vamos começar com o trabalho da força-peso e variação da energia potencial. Vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso e tentar achar uma relação com a energia potencial. Vamos lá, aqui temos um pequeno exemplo que mostra no livro de vocês. Considere um corpo de massa M inicialmente a uma altura h em relação ao solo. Desprezando-se a força de arrasto do ar nesse corpo, é aplicada somente a força-peso vertical para baixo. Ali nós temos a força-peso sendo aplicada para baixo. Após essa força-peso ser aplicada para baixo, com uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional, o corpo ele faz um deslocamento daquela posição onde que está até o chão. Como estudamos anteriormente, o trabalho da força-peso na queda de um corpo é positivo, que é o trabalho motor, uma vez que a força-peso e o deslocamento estão ambos orientados para baixo, não é verdade? Nós sabemos também que a queda do corpo provoca uma transformação de energia. O que nós sabemos agora? Que o trabalho realizado pela força-peso, quando nós estamos olhando essa situação, né, do corpo ele se deslocando para baixo, ele é um trabalho motor, ele será positivo, porque a aceleração está na mesma direção do deslocamento. Então vamos lá. Pela definição de trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento, ela será igual ao produto da força aplicada pelo deslocamento. Ou seja, o trabalho ele é igual a força vezes deslocamento. Nós sabemos que a força que nós estamos olhando aqui é a força-peso. Então o trabalho ele será igual a peso vezes o deslocamento. Ao invés de chamarmos o deslocamento de ΔS, vamos chamar ele de altura? Então, nós mudamos o ΔS por H, e nós sabemos que a fórmula da força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Sendo assim, o trabalho realizado por essa força, neste caso, é igual a mais mgh. Quando nós estávamos estudando o trabalho, nós vimos este caso. E como que nós relacionamos o trabalho com a energia potencial? No ponto de altura máxima, esse corpo ele tem uma energia potencial gravitacional determinada por EPG mgh, não é verdade? A energia potencial ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes h. Nesse ponto de altura máxima, nós vamos considerar que é o ponto inicial, que não é verdade que é o ponto onde que começa o movimento? Então vamos chamar que ali no ponto onde que nós temos a nossa caixinha verde, que ela está no ponto de altura máxima, é o nosso energia potencial gravitacional inicial, que é igual a mgh.
E o que acontece quando ocorre um movimento para baixo, pessoal? Nós sabemos que vai diminuindo o valor da sua altura. E nós sabemos que a energia potencial ela está diretamente ligada à sua altura. Ela é proporcionalmente, o seu valor é proporcionalmente ao valor da sua altura. À medida que ele desce, sua altura em relação ao solo diminui. E, consequentemente, sua energia potencial gravitacional também diminui. Quer dizer que a energia potencial gravitacional no ponto final, que é ao encostar no chão, é igual a zero. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Nós temos que o quê? Que a energia potencial gravitacional diminui conforme a queda e que ela será igual a zero no final. E no ponto inicial, ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura que nós estamos analisando o corpo. Daí o que acontece, pessoal, se nós calcularmos o nosso delta E, PG, que é a variação de energia potencial, nós sabemos que a variação de energia potencial, ou a variação de qualquer grandeza dentro da física, é o ponto final menos o inicial. Então, como que ficará o ponto final menos inicial? O ponto final é zero e o ponto inicial é mgh. Quer dizer que a variação de energia potencial é igual a menos mgh. Comparando o trabalho realizado pela força-peso, que nós vimos que é igual a mais mgh, e a variação de energia potencial gravitacional, que é igual a menos mgh, nós podemos concluir que nós podemos juntar essas duas formulazinhas, e o que nós podemos observar? Que o trabalho é igual a mgh e o delta E PG é igual a menos mgh. Sendo assim, o trabalho é igual a menos delta E PG, ou seja, o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Beleza, pessoal? É um pouquinho diferente do trabalho realizado pela energia cinética, que era positivo. Da energia potencial, neste caso, é negativo. Nós vimos que a energia potencial ela não se resume somente à energia potencial gravitacional. Nós temos a energia potencial também elástica. Aqui temos um pequeno exemplozinho, né? Que vocês já viram já diversas vezes estudando força elástica e o trabalho da força elástica. O que nós podemos observar? Aqui nós temos um corpo de massa m, pode-se dizer, ele está ligado horizontalmente a uma mola deformada de uma posição de equilíbrio x0. Ou seja, nós temos a bola no equilíbrio x0 e após temos a mola ela sendo contraída até um ponto x. O que nós sabemos sobre a força elástica? Que a força elástica aplicada por uma mola é proporcional à constante elástica e à sua deformação. Aqui do lado nós temos uma figurazinha da representação do gráfico da força elástica referente à sua deformação. Nós vimos no trabalho da força constante que a área deste gráfico é igual ao trabalho, não é verdade? Nós podemos observar que o trabalho realizado pela força elástica na restituição da mola, né, quando nós comprimimos, ela é motor. Por quê? Porque tem um módulo numericamente igual à área do gráfico que representa a força aplicada pela mola, em função do seu deslocamento. Se nós pegarmos o gráficozinho, nós vimos que forma um triângulo, né? Não é verdade? Como que calcula a área de um triângulo? É igual a base vezes a altura dividido por 2. Se nós fizermos isso, nós podemos relacionar a área do gráfico, né, que representa a força aplicada, com o trabalho. Ou seja, o trabalho da força elástica é igual a K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. Note que é bem parecido com a energia cinética, não é verdade? Só que ao invés de V ao quadrado, nós temos ΔX ao quadrado. Já a energia potencial elástica para uma posição x em relação à posição de equilíbrio é dada por K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. Nós já vimos isso também quando nós estávamos estudando energia potencial elástica. Só que o que acontece? Nós temos que a posição inicial dessa mola, ela estando comprimida, é igual a K vezes ΔX ao quadrado dividido por 2. O que acontece quando a mola ela volta para sua posição x0? Quando ela volta para a sua posição x0, o nosso ΔX fica x0 menos x0. Quer dizer que a energia potencial na sua posição de equilíbrio é igual a zero. Utilizando a mesma lógica que nós fizemos da energia potencial gravitacional, nós sabemos que a energia potencial elástica inicial é igual a K vezes ΔX ao quadrado sobre 2 e a final é igual a zero. Ou seja, o nosso ΔEP, ou a variação de energia potencial elástica, que é igual a energia potencial elástica final menos a energia potencial elástica inicial,
é igual a menos K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Nós simplesmente subtraímos o EPEF, que é igual a zero, menos o EPEI, que é igual a K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Nós podemos relacionar os dois, né? Nós podemos comparar o trabalho realizado pela força elástica, que é igual a K vezes ΔX ao quadrado sobre 2, com a variação da energia potencial elástica, que nós vimos agora, que é menos K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Ou seja, o trabalho realizado pela força elástica é igual a menos ΔE PE. Ou seja, nós sabemos que o trabalho ele é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Percebemos então que, de modo geral, um trabalho está relacionado à variação de energia potencial de um sistema conforme a seguinte equação. Trabalho da força é igual a menos ΔE P. Se vocês perceberem, deu igualzinho a variação de energia potencial gravitacional. Ou seja, o trabalho da força das energias potenciais, né, ela é igual a menos delta IP, tanto para a energia potencial gravitacional quanto para a energia potencial elástica. No livro de vocês ainda faz uma relaçãozinha entre a potência com o trabalho realizado durante um certo tempo. Ou seja, como a potência média pode ser dada por potência média igual a trabalho dividido por ΔT, com os teoremas que acabamos de estudar, fica evidente que para calcular o módulo da potência, também podemos utilizar a variação de energia no numerador dessa fração. Ou seja, nós sabemos que o trabalho ele é igual a menos ΔE, não é verdade? No caso da energia potencial, nós simplesmente podemos substituir aquele tal do trabalho por menos ΔEP, quando estamos falando de energia potencial. E nós podemos substituir por mais ΔEC, quando nós estamos falando de energia cinética. Então, pessoal, de forma evidente, é possível calcular a variação de energia por ΔE igual a energia potencial vezes ΔT. Simplesmente nós alteramos a formulazinha, né? Ao invés de ser potência igual a trabalho dividido por ΔT, ficou trabalho igual a potência vezes ΔT. E como que trabalho é igual a variação de energia, nós podemos deixar dessa forma. ΔE igual a POT vezes ΔT. O que justifica a energia às vezes ser expressa em watts por hora ou em quilowatts-hora. Essa é uma outra forma de você expressar energia ao invés de joule, que é colocar como se fosse potência vezes ΔT. E é uma maneira prática de fazer o cálculo quando a potência é dada em watts e o tempo está sendo medido em horas. Beleza, pessoal? Aqui nós estamos. E assim nós encerramos a nossa videoaula por hoje, pessoal. Eu sei que são conceitos um pouco intuitivos e um pouco complicados de entender, por isso eu peço que vocês acompanhem essas videoaulas que nós estamos, essas aulas online que nós estamos dando tanto na terça quanto na quinta, que vocês não estão indo. Então eu peço que vocês não se percam nesse conteúdo e qualquer dúvida, vocês já sabem, podem mandar mensagem para mim no portal Positivo, vocês podem trazer suas dúvidas nas aulas online que eu vou responder sem problema nenhum. E é isso, pessoal, beleza? Semana que vem nós iremos ver a parte principal dos teoremas de trabalho e energia. Nós vamos ver o que é a energia mecânica e como que nós podemos trabalhar com isso. E nós já vamos encerrar essa parte do conteúdo. Beleza? Tudo ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, uma boa semana de estudo. E é isso. Até mais.